Olá, como vai? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso webinar da Carta de Crédito Descomplicada. Se você está aqui é porque se inscreveu na minha página lá sobre carta de crédito e porque tem interesse em saber mais sobre esse produto, aprender, desenvolver, tirar dúvidas. Então, eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Como alguns de vocês talvez não me conhecem, quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcelo Lima, tenho mais de 30 anos de experiência no mercado de câmbio, tendo passado por grandes instituições internacionais e nacionais, instituições como Lloyds, TSB Bank, Bank Boston, Banco ABN, Amro, Santander, Bank of America. Trabalhei também, tive o privilégio de trabalhar no Safra e no Banco Paine. Minha formação é no MBA, em Gestão Empresarial, na Dom Cabral, e eu tenho a graduação em Comércio Exterior, em Administração com foco em Comércio Exterior. Hoje eu atuo na Febraban como assessor especialista, também como professor do Instituto Febraban de Ensino, e sou professor há muitos anos do MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais da FGV. Eu queria te contar rapidamente um pouquinho da minha história, se você me permite, antes de a gente iniciar. Falar sobre carta de crédito para mim traz uma grande satisfação, pois minha vida mudou radicalmente depois que me especializei nesse produto. Sei que atualmente se fala muito sobre o que é melhor para a carreira, ser especialista, ser generalista, e depois de tantos anos eu posso te dizer e afirmar que os dois. Você pode ser generalista em muitos assuntos, mas em uma carreira técnica, precisa escolher em qual vai se especializar e, consequentemente, se diferenciar. Apenas meus amigos mais íntimos sabem da história que eu vou te contar agora. Meus pais foram sempre muito honestos, dignos e sempre grande exemplo para mim. Meu pai trabalhava como zelador e minha mãe precisou deixar de trabalhar para cuidar de 3 filhos. E na minha adolescência, eu precisei começar a trabalhar cedo, com 14 anos, para sustentar, para ajudar no sustento de casa. Então, eu fui trabalhar como auxiliar de garçom, acredite. Depois fui ser office boy e auxiliar administrativo. Quando meu pai perdeu o emprego, a gente perdia a casa, porque meu pai era zelador. Então a nossa família às vezes tinha que se separar ou morar na casa de parentes e amigos, e nem sempre podíamos estar juntos pelo tamanho da família, estávamos em 5. Então a insegurança era sempre presente, permanente. Felizmente tive bons orientadores e um deles me sugeriu fazer a faculdade de comércio exterior, pois era um tema com muito futuro na época. Iniciei a faculdade sem ter como pagar, eu não tinha condição de pagar a faculdade. E fiquei feliz porque depois de algum tempo um grande amigo me indicou para o Lloyds TSB, onde comecei minha carreira no câmbio como escriturário. Sou muito grato por essa oportunidade. Em um banco inglês, você sabe, eu evidentemente precisaria do idioma inglês para me consolidar, mas eu não tinha recurso para fazer curso de inglês. Naquela época, alguns aqui devem lembrar, tinha uma revista chamada Speak Up, que vinha com uma fita cassete, mas posteriormente começou a vir com CD, né? Mas na minha época, com aquelas fitas, eu comecei a estudar inglês sozinho e foi ali que dei os primeiros passos rumo à fluência no inglês. Em 1989, eu trabalhava com cobrança documentária e pedi uma oportunidade para trabalhar na área de carta de crédito. E você não acredita o que alguém me disse. Me disseram, você não tem capacidade para trabalhar com esse produto. Você não tem condições de trabalhar em carta de crédito. Foi bastante duro ouvir isso, até cheguei a pensar, talvez ele tenha razão, mas resolvi tentar, me esforçar, fui estudar, me desenvolver, e depois de 2 anos eu já estava à frente de uma área coordenando com 2 funcionários, trabalhando com carta de crédito, de importação. A verdade é que eu ainda não estava 100% preparado. Meses depois, numa emissão de carta de crédito, acabei gerando um prejuízo de milhares de dólares para o banco que eu trabalhava, que era o Lloyds, por preenchimento incorreto da mensagem em 8700, um campo que foi crucial para essa perda. Aquilo me deixou mal e a partir daquele momento eu decidi me tornar o profissional mais qualificado do banco. Eu decidi que eu seria o melhor em carta de crédito e mergulhei no tema e fui estudar mais ainda e buscar mais conhecimento. Tive o privilégio de aprender com especialistas do Lloyds Bank de Birmingham, na Inglaterra. Também pude aprender com o Ângelo Lunardi, nosso querido Ângelo, que infelizmente partiu dessa terra. Me ensinou muito. Tive cursos com advogados de Oxford, 40 horas num curso de Trade Finance Law, falando sobre carta de crédito e garantias internacionais. Com Miguel Bustamante, juiz da Câmara de Arbitragem da ICC no México. E também tive muitos contatos com Gary Collier, que era chairman da ICC de Paris, e com Larry Eichmann dos Estados Unidos, um grande especialista também.
Por isso tenho tanto carinho com esse tema e tenho falado e ensinado esporadicamente sobre carta de crédito desde 1996. E é com esse cuidado que eu quero falar com você sobre carta de crédito com um olhar consolidado da MT-700, com uma análise dos campos versus as regras existentes da UCP 600 e da ISBP 745. Quero te mostrar como fazer uma leitura dinâmica e conjunta dos campos da MT-700 de maneira rápida, mas eficiente, para você ganhar tempo e realizar essas atividades com segurança e tranquilidade, de modo que você amplie seu desempenho em sua organização e tenha acesso às oportunidades de desenvolvimento de carreira como eu tive. Mas agora chegou a hora de eu ensinar para valer, para passar minha experiência de 30 anos no mercado nesse produto. E além do que eu já disse, com humildade, quero ensinar as formas de preenchimento de cada campo da carta de crédito, levando em conta os termos técnicos versus as instruções da SWIFT. Quero indicar os pontos de atenção na preparação de cada documento exigido pela carta de crédito com a aplicação da ISBP 745. Pretendo mostrar o efeito de uma carta de crédito, por exemplo, dentro de uma estrutura de uma operação de desconto de recebíveis internacionais, como Supply Chain Finance, True Sale, como uma LC traz mitigação do risco, quais os pontos de atenção na confecção de uma LC para que ela seja usada nessa estrutura. Pois bem, agora que eu te contei um pouco da minha história, gostaria de te convidar para essa jornada que começa hoje, dia 26, e no dia 29, quinta-feira, estaremos juntos ao vivo para falarmos sobre esse produto. Vou trazer algumas coisas importantes na quinta-feira. Você não pode perder. Amanhã vou falar sobre questões que geram muitas dúvidas nas pessoas, como, por exemplo, o que significa a designação de um banco em uma LC? O que significa buy negotiation e quais as suas implicações? O que é negociar uma carta de crédito dentro do conceito real da UCP 600? O que de fato significa o artigo 10C da UCP 600 com relação a emendas? Vamos falar sobre tudo isso, ok? Então vamos lá. Nesse contexto, eu quero começar com a seguinte questão. Qual a diferença entre uma carta de crédito e uma garantia internacional, a Standby LC? Nesse contexto, o que é uma carta de crédito? O que é uma garantia internacional? Por que alguém precisa abrir uma carta de crédito? Quais os riscos envolvidos numa transação internacional para que alguém solicite que o método de pagamento seja uma carta de crédito? Já parou para pensar nisso? Muita gente tem dificuldade em entender a diferença entre uma carta de crédito e uma standby. E assim eu começo essa jornada, para já diferenciar um instrumento do outro. O crédito documentário, que é a carta de crédito, consiste numa operação pela qual um banco, que a gente chama de banco emitente, agindo por solicitação e por instruções do importador, que a gente chama de applicant, que é o tomador do crédito, assegura pagamento a um terceiro beneficiário ou a sua ordem, desde que esse último apresente documentos estipulados pelo importador, de acordo com os termos e condições do crédito. Então, a carta de crédito, para começar, é um método de pagamento, né? Que, apesar de não ser uma garantia internacional, assegura pagamento ao beneficiário, desde que esse último cumpra todos os termos e condições. Então, é um instrumento poderoso, que é uma ordem de pagamento condicional, que eu costumo dizer, porque, por um lado, o importador pede para um banco emitir uma carta de crédito nos termos que ele acertou com o exportador, e sabe que só vai pagar se todos os termos forem cumpridos. E, por outro lado, temos um beneficiário, exportador de bens ou de serviços, que sabe que vai receber de um banco se cumprir todos os termos e condições. Então, o crédito documentário é uma modalidade de pagamento usual, porque oferece maiores garantias tanto para exportador como para importador. Ok? Então, esse é o conceito principal agora, nesse momento. Geralmente, o beneficiário pede uma carta de crédito porque não confia totalmente no importador. Ele tem um limite de crédito aprovado para o importador, mas o limite para operações clean, ou seja, sem algum tipo de garantia, já deve estar tomado. Pode já estar tomado. Então, a questão é que o exportador ele precisa ter certeza de que vai receber, se ele fizer a parte dele. Então, ele prefere que uma instituição financeira tenha a obrigação de pagá-lo, porque ele acha que a instituição tem maior capacidade financeira e menor risco de inadimplência. Então, numa carta de crédito, quem deve para o beneficiário não é o importador, é o banco que emitiu, pois o banco emitente está representando o importador. Então, a carta de crédito é um instrumento financeiro que vai trazer garantia de pagamento ao beneficiário se ele cumprir todos os termos que a carta pede, ok?
E se pede uma carta de crédito confirmada? Por que alguém pede uma carta de crédito confirmada? O que é confirmação de uma carta de crédito? Confirmação é a garantia de um segundo banco que está fora do país do banco emitente, que vai garantir pagamento ao beneficiário caso o banco emitente não possa pagar, por alguma questão de solvência, por alguma questão de inadimplência mesmo, por alguma questão financeira ou até por uma questão do seu país. Então, porque o país pode ser fechado, pode haver moratória, então eu escrevo aqui, né? O beneficiário pede a LC confirmada porque ele não confia no risco país onde o banco emitente está localizado, o qual pode gerar uma barreira administrativa até a moratória. É bom lembrar que em 83 a gente começou a ter um problema no Brasil, em 82 a gente tem lá o Setembro Negro, que a gente chama que o México entrou numa situação complicada, a história conta isso. Em 87 o Brasil entrou em moratória, isso foi terminar só em setembro de 88, né? Então, em maio de 87, a gente tem essa situação, e em setembro de 88 é que o Brasil termina a sua moratória, que é o seguinte: os recursos não saem de um país até que o governo permita que eles saiam. É uma moratória. E por isso, muitas vezes, o banco emitente até quer pagar a operação, mas não pode porque está barrado por uma questão administrativa do governo, ou uma questão realmente de barreira que o governo impõe para que pagamentos fiquem centralizados em seu banco central. Então, o beneficiário pede por isso, ele acha que o risco país não é bom, ou ele acha que o risco político presente no país emitente é elevado e pode afetar o risco país. Quando você tem uma instabilidade política, isso pode gerar a um pior grau de confiança de investidores naquele país, o risco país pode aumentar e o país até pode chegar numa moratória dependendo desse problema, né? O beneficiário pede também uma carta de crédito confirmada porque ele prefere ter um banco em outro país, como eu disse, garantindo o pagamento. E, se possível, ter a confirmação de um banco em seu próprio país, para não ter problemas do risco cross-border. É um risco transfronteiriço. O beneficiário, às vezes, não contente com a garantia de pagamento de um banco no outro país, ele quer a confirmação de um banco em seu país, para não ter risco cross-border, risco de fronteira, que a gente chama. Então, ele sabe que se o banco lá fora não pagá-lo, ele pode se assegurar do seu pagamento junto a um banco em seu país, tá certo? Então, é esse banco em seu país que confirmou a carta de crédito que terá que pagá-lo. Então, ele não tem um risco de fronteira. E, em caso de LC à vista, pode receber rapidamente do banco confirmador, contra a apresentação de documentos em boa ordem. Nós vamos ver mais para frente que uma carta de crédito confirmada by payment, que é à vista, traz uma obrigatoriedade do banco, segundo a brochura 600, do banco confirmador pagar contra documentos em boa ordem, né? De acordo com a cláusula de reembolso, e se ressarcir junto ao banco emitente, ok? Agora, uma stand-by, ou carta de crédito stand-by, é uma garantia que representa uma obrigação ao beneficiário por parte do banco emitente e confirmador de fazer pagamento por conta de uma dívida comprometida pelo importador, que a gente chama de afiançado, que não tenha sido honrada, ou fazer pagamento por conta de qualquer falta pelo importador ou afiançado no cumprimento de uma obrigação. Então, a stand-by representa uma obrigação primária, indivisível, incondicional e absoluta do banco emissor, que garante com seus próprios recursos que a mesma é independente, ou seja, que o pagamento será feito independentemente de haver uma disputa judicial entre as partes, em caso de default, que é falta, né, de pagamento, né, inadimplência por parte do afiançado em uma obrigação que é o objeto da stand-by. Então, a stand-by, na verdade, diferente da carta de crédito, ela é uma garantia acessória a uma obrigação, e ela traz o objeto dessa obrigação dentro da garantia. Então, uma stand-by garante pagamento ao beneficiário e o valor é somente pago se o afiançado, o aplicante, não cumprir com as obrigações estipuladas sob o contrato, que é o objeto dessa garantia internacional. Portanto, esse mecanismo pode ser usado essencialmente para assegurar pagamento ao vendedor, prestador de serviço, beneficiário, por conta da falta de performance ou pagamento pela outra parte no contrato comercial. Portanto, carta de crédito garante que a transação proceda como planejado. A carta de crédito, o pagamento passará por ela. Já é um método de pagamento. A stand-by reduz a perda se a transação não for executada conforme planejado.
Então, elas têm, em natureza, são diferentes. Porque numa carta de crédito, o beneficiário, se cumprir tudo que a carta pede, ele tem direito a receber do banco emitente. Então, ela se torna líquida. A stand-by é uma garantia que está ali, paralela, aguardando, né, como o próprio nome diz, em stand-by, aguardando que se uma obrigação entre importador e exportador não ocorrer adequadamente, ou seja, se o importador não pagar o exportador, aí sim o exportador vai lançar mão dessa garantia para receber porque o importador falhou em pagar. Então há uma grande diferença entre os dois instrumentos. Então, tecnicamente, uma carta de crédito não é uma garantia, embora de fato garanta o pagamento de uma obrigação ao beneficiário. Uma carta de crédito documentária, e ela chama-se documentária porque ela é baseada em documentos apresentados para ser paga, ela é emitida com a expectativa de que será sacada pelo beneficiário. Então, o pagamento passa pela carta de crédito. Agora, uma stand-by LC, ou uma carta de crédito stand-by, ela é emitida com a expectativa de que não será sacada pelo beneficiário, a não ser que haja um default por parte do devedor do contrato objeto da stand-by. Então, você percebe, a stand-by é como se fosse um seguro, ela só vai ser usada se houver falta de pagamento por parte do afiançado, nesse caso, se for uma stand-by financeira, ou por falta de uma prestação de serviço, seja lá o que for, por falta de uma performance de alguém que devia fazer algo e não fez. Portanto, a stand-by é uma oportunidade do beneficiário ter o seu dinheiro assegurado caso a outra parte não pague, né? Agora, a carta de crédito, ela tem regras, e esse é o nosso foco aqui, são as regras uniformes para a carta de crédito. A gente tem mais de 390 artigos atuantes hoje no comércio exterior para a carta de crédito. Então, você tem o CP 600, com 39 artigos, está vigente desde 2007. Você tem a ISBP 745, que já teve suas versões ISBP 681, né, 645, e ela está vigente desde 2013, tem 291 artigos. A URR 725, que fala sobre reembolso, acordo de reembolso entre bancos, né, que tem 17 artigos, está também vigente desde 2008, e a gente tem a EUCP, que é o UCP 639, que é um complemento para o CP 600, mas que trata de documentos digitais, nato digitais, apresentação parcial de documentos físicos mais digitais. Então, é uma coisa que vai crescer muito agora, a EUCP, que é Electronic UCP. Por quê? Porque o mundo está se tornando cada vez mais digital, os documentos vão cada vez mais nascer nato digital, essa é a nossa esperança, paperless, né? Menos papel. Então, você tem uma versão da EUCP em 2006, a versão 1, em maio de 2009 teve a versão número 2, então ela é composta de 14 artigos complementares, né, que dá instruções de como, por exemplo, se apresenta um documento de forma eletrônica, através de um site. Então, nós temos que estudar bastante carta de crédito, seus artigos, para entender desse assunto, tá bom? É muito importante que o importador e o exportador conheçam as modalidades de pagamento, e quando se trata de carta de crédito, o comprador e vendedor, eles precisam conhecer os seus deveres e seus direitos estabelecidos na brochura 600. E a brochura 600, pessoal, é um livro que contém regras e usos uniformes sobre crédito documentários. E toda carta de crédito emitida deve conter uma cláusula que está sujeita a essa brochura, a fim de se ter um padrão estabelecido para análise de qualquer circunstância relacionada a tal LC. Não há obrigatoriedade de uma carta de crédito ser sujeita ao CP 600, tá? Mas é bom que se faça exatamente para um caso de litígio comercial, a fim de que o juiz tenha um parâmetro para julgar a carta de crédito com um olhar da UCP 600, além das leis locais. Lembrando que, como eu falei, a UCP 600 ela não é superior às leis, né, locais. Então, geralmente, o exportador exige uma carta de crédito a fim de resguardar-se de riscos comerciais, e quando o risco é relacionado ao local do importador, ou seja, existe o risco país, toma o cuidado de solicitar um crédito confirmado, onde o banqueiro confirmador assume esse risco, né, como eu já disse anteriormente. Eu quero ressaltar que a brochura 600 da ECC de Paris constitui um conjunto de regras uniformes que não são superiores às leis locais de cada país. De forma geral, o crédito documentário precisa ser emitido por um banco e avisado ao exportador por outro banco. Assim, o exportador que normalmente não está no grupo das mensagens SWIFT possa ter certeza da autenticidade da carta de crédito. É óbvio que a gente tem a rede SWIFT Corporate para alguns tipos de mensagens para clientes que não sejam instituição financeira. Porém, essa mensagem do grupo 700 de carta de crédito só está restrita aos bancos, ok?
Muito bem. Podemos excluir qualquer artigo de uma carta de crédito desde que citemos no texto. Então, mesmo que você sujeite a carta de crédito ao CP 600, você pode alterar, você pode excluir algum artigo da OCP 600. Então, quando a LC alterar algum artigo da OCP 600, o artigo relativo da ISBP 745 não deve ser aplicado na conferência dos documentos, tá? A antiga ISBP 645, 681 e agora a SBP 745 não se trata de uma nova brochura, portanto, não vem com o intuito de substituir a UCP 600. E a versão atual é apenas uma complementação dos artigos da UCP 600. Por esse motivo, não pode ser usado isoladamente. Eu não posso simplesmente usar a SBP 745 para uma carta de crédito, porque ela é um complemento, uma explicação da UCP 600, tá? Que é a legislação ou a regra principal para a carta de crédito. Sempre devemos fazer a interpretação à luz dos artigos da UCP 600, então, ou seja, uma leitura conjunta, tá? Porque a SBP 745 tem o propósito de explicar, esclarecer dúvidas que a UCP 600 tinha deixado, tinha gerado, né? Ela definiu muitos termos e deu interpretações mais certeiras. Então, a SBP 745, ela não só deixou mais claro, como ela é um guia de conferência para documentos apresentados sob uma carta de crédito. Então, ela tem mais um tom de interpretação, ela não é uma inovação, ela é um complemento. Então, certamente, o resultado da utilização da SBP 745 traz uma significativa redução do número de documentos negados por discrepâncias em sua primeira apresentação, porque antes do advento da SBP 645, quando começou esse livro, né, essa legislação, a gente tinha certamente muito mais discrepâncias apontadas. Ok? Bom, para a gente falar de carta de crédito, eu não tenho como continuar sem trazer algumas definições importantes. E uma delas é sobre o Bill of Exchange, que é a letra de câmbio. Muita gente faz confusão com relação à letra de câmbio. E eu quero falar para você hoje o que é de fato a letra de câmbio. Algumas vezes eu pergunto em aulas ou cursos que eu estou dando e muita gente responde, o Bill of Exchange, a letra de câmbio é uma nota promissória. Não é. Nota promissória é emitida pelo devedor, né? Começa assim, I hereby promise to pay, né? Eu, por meio dessa, prometo pagar. Ou seja, quem deve é que está dizendo isso. Agora, o Bill of Exchange é como se fosse uma duplicata. Ele é emitido pelo credor, ou seja, uma letra financeira que pode ser executada judicialmente, é um compromisso de dívida, é um título executável, é um título representativo de dívida. E eu preciso falar dele porque ele também faz parte da carta de crédito. Em algumas cartas de crédito, o draft, como a gente chama, ou Bill of Exchange, vai ser exigido dentro da carta de crédito. Então, nada mais é do que uma ordem incondicional, né, escrita, endereçada de uma parte a outra. Então, você vai perceber aqui nesse Bill of Exchange que tem aqui um credor chamado de drawer, está sacando contra um sacado, que a gente cobriu aqui por sigilo. Isso aqui é uma letra de câmbio antiga, né? Mas está dizendo que tem aqui um vencimento, portanto, o drawer solicita ao drawee que pague ao PI, ou seja, o beneficiário desse saque, nesse caso aqui, é um banco. Então, ele está dizendo, você vai pagar a quantia de 30.804,70 nesse vencimento aqui, tá certo? Porque a premissa é que esse banco já tenha antecipado o recurso para o exportador aqui, ou para o beneficiário. Portanto, o beneficiário poderia se colocar aqui mesmo, se não tivesse recebido o recurso, mas ele coloca um banco aqui, porque, teoricamente, ele quer que esse sacado pague para esse banco que já pagou para ele. Essa é uma premissa do Bill of Exchange. Então, você vê aqui, por exemplo, aqui um exportador, drawer, sacando contra a Global Car Brasil, dizendo, Global Car, 90 dias, pague after sight, né, que é um dos termos da carta de crédito também, dias de vista, né, 90 dias de vista, pague o Bank of America, que é o PI, ou a ordem dele, a quantia de $20 mil. Então, esse é um exemplo simples de um draft, ok? De um saque. Então, vamos chamar de saque, então a partir de agora a gente vai usar muito isso, né? Então você tem o sacador, que é o beneficiário do saque, o sacado, que é quem deve, e o beneficiário aqui do saque no lugar do sacador, quando o sacador o indica para receber o recurso em seu nome, ou em seu lugar. Então, o drawer ordena o drawee para pagar o PI, lembrando que o PI
pode ser o próprio drawer. O exportador pode se colocar aqui também, tá? Então, através do Bill of Exchange, o drawer transfere direito de pagamento para o seu novo credor, que é o PI. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo do Bill of Exchange aqui, né? Esse exemplo de 2010, por exemplo, antigo também, mas aqui é só para questão didática, né? Eu poderia ter mudado isso aqui. Aqui está falando para Dapama, Uruguai, esse caso é um caso real. Tem um exportador brasileiro aqui que eu cobri por questão de sigilo. Ele está dizendo, olha, 17 de junho de 2019, então, era a data do saque, e está dizendo, há 60 dias, que dava 15 de agosto de 2010, você pague, né, este saque aqui para quem? Né? Pague para um beneficiário aqui, que pode ser o próprio exportador, ou pague para o PI, quem ele indicar no saque. Lembrando que se ele se puser aqui como beneficiário, o próprio exportador, o drawer, ele pode endossar esse saque no verso para alterar este campo aqui. Nós vamos falar disso já já. Então, o saque é uma letra de campo que representa um compromisso de pagamento, onde o sacado deve a um sacador. Os saques podem ser emitidos à vista ou a prazo, dependendo da operação. Geralmente, os importadores solicitam saques nos casos de cobrança e cartas de crédito a prazo, pois, nesses casos, constitui uma garantia que será acionada no tempo do pagamento, se o mesmo não for efetuado devido ao vencimento. Por quê? Porque na medida em que, nesse caso aqui, a Dapama aceita esse saque, eu vou mostrar como é feito o aceite, ela está reconhecendo a dívida que vai pagar no vencimento. E esse é o título que pode ser executado numa corte, caso não haja o pagamento. Nos Estados Unidos, eles chamam de Fast Track Process. É um processo rápido de execução, porque é uma dívida reconhecida. No momento em que se aceita um saque, se reconheceu a dívida. Se ele não reconhecer o saque, se ele não aceitar o saque, a dívida não é constituída. Mas no momento que há o reconhecimento da dívida, por meio do aceite do saque, o devedor deve de verdade, tá certo? Então, quando a gente tem cartas de crédito a prazo, em alguns modelos de carta de crédito e cobrança a prazo, a gente geralmente tem a figura do saque presente como instrumento financeiro dentro desses métodos de pagamento, tá certo? Então, na cobrança, por exemplo, o importador é que aceita o saque, né? E o mesmo permanece custodiado nos bancos do importador, ou no banco do importador, ou é devolvido ao exterior para custódia, junto ao mesmo, para até desconto. O exportador pode até descontar esse saque e antecipar os recursos, eu vou falar depois. Agora, em carta de crédito, quem aceita saque não é importador. Quem aceita a dívida tem que estar coerente com o instrumento emitido. Quem deve numa carta de crédito é um banco, portanto, geralmente os saques são emitidos contra um banco, seja o banco emissor, seja o banco negociador, seja o banco confirmador. Algum banco é que vai aceitar o saque para reconhecer a dívida diante do exportador, o beneficiário, para pagar no vencimento, tá bom? Então, o aceite do saque por parte de um sacado, seja banco, seja empresa, significa que o mesmo está reconhecendo e assumindo a dívida expressa no saque quanto ao valor e ao vencimento e beneficiário. E o aceite deve ser dado no saque assinado pelo sacado, seja banco, seja empresa. Obviamente que se um banco está fazendo um aceite num saque, ele também pode comunicar o aceite por uma mensagem SWIFT, esse é objeto de estudo mais à frente. Tá certo? Normalmente, um saque é aceito pelo sacado com a seguinte expressão: accepted, seguido de data e assinatura. O saque, quando requerido na carta de crédito, deve ser sacado contra o banco mencionado na carta de crédito no campo drawee. Conforme eu falei anteriormente, campo 42A é o drawee da MT-700, por exemplo. Um saque deve ser examinado, né, somente naquilo que é contemplado pela ISBP, né, os artigos de B2 a B17. Isso quando a gente falar de carta de crédito, saque dentro da carta de crédito, existem regras específicas para isso, tá bom? Então, observe aqui, ó, né, você está vendo aqui, ó, accepted, né? Então, neste caso, o sacado está dizendo que aceitou e pôs a data. Então, na verdade, a prática também é assinar, né? Você aceita um saque, você está reconhecendo essa dívida aqui no caso de 8.800. Então, esse é assim que geralmente é feito no saque, o aceite físico. Agora, após o aceite do saque, o beneficiário tem a prerrogativa, se ele quiser, de oferecer algum banco para desconto, para alguma forfeiting house. Ele pode dizer: você gostaria de antecipar esse recurso para mim e comprar o risco do sacado desse saque? Se o banco, ou seja, quem for aceitar descontar esse saque, ele antecipa os recursos ao beneficiário e compra o risco, então, de receber no vencimento do sacado. Para isso, o banco que comprou, por exemplo, o saque, ele passa a ser o novo beneficiário, mas ele precisa
que o beneficiário primeiro, que é o PI, endosse o saque para que o banco seja, portanto, o beneficiário legal nesse instrumento. Então, por exemplo, para que seja possível, o exportador endossa o saque a favor do beneficiário, no caso, o banco que está antecipando os recursos para o exportador. Normalmente, a seguinte expressão é colocada no verso do saque: pay to the order of, seguida de assinatura e data de endosso. Então, a letra de câmbio é um título de crédito emitido pelo sacador contra o sacado, representando o valor ou o montante da utilização do crédito documentário de uma cobrança. E esse desconto será feito sobre esse valor com um deságio. Obviamente, quando você antecipa, você desconta os juros pelo período, né? Então, veja o que o exportador tem que fazer no saque. Ele tem que, na verdade, endossar o saque e falar quem é o novo credor daquele saque. Então, ele usa a expressão pay to the order of e coloca esse novo credor no saque. Pode ser numa carta de crédito ou pode ser numa cobrança, tá bom? Agora, voltando a falar de carta de crédito, quais são os tipos, né, de carta de crédito, né? A gente separa quanto ao tipo de compromisso. Ela pode ser revogável e irrevogável confirmada, ou irrevogável confirmado, né? Irrevogável significa que uma carta de crédito não pode ser alterada ou cancelada sem o ok, sem a ciência e autorização do banco emitente, do beneficiário e, se tiver, do banco confirmador, né? Se ela for confirmada, também tem que ter a ciência. Então, não se pode cancelar aleatoriamente. Agora eu não quero mais que essa carta de crédito valha, então o banco emitente vai lá e fala, estou cancelando. Não é assim, ele precisa do ok do beneficiário e, se tiver confirmação, do banco confirmador. Créditos especiais, a gente tem rotativo, que a gente chama de inglês de revolving credit, cláusula vermelha, chamada de red clause, standby letters of credit, como eu já falei para você, que é um tipo de garantia, mas como se chama standby letter of credit, carta de crédito standby, a gente coloca aqui também, apesar de você já ter visto que as dinâmicas são diferentes e as aplicações também. As cartas de crédito transferíveis, né, o transferable credit e o back-to-back credit, que são duas cartas de crédito que se suportam por uma operação triangular. E quanto à disponibilidade, a gente tem a carta de crédito restrita, quando ela tem uma restrição indicando um banco designado e deixando o crédito disponível por alguma das disponibilidades existentes na UCP 600, como by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation, que eu vou falar só mais para frente, e quando ela é livremente negociável, ela está N-Bank, ou seja, o beneficiário pode apresentar para qualquer banco, e o banco para o qual for apresentados os documentos se torna automaticamente o banco designado na carta de crédito, que é o banco indicado para fazer a checagem dos documentos. E se quiser negociar, ou seja, até se comprometer a pagar o beneficiário, antecipar recursos, é isso. Tem algumas definições importantes aqui, as figuras da LC. É importante você saber, importador é uma das figuras, que é o aplicante, o exportador, que é o beneficiário da carta de crédito. Aí você tem a figura do banco emitente, banco avisador, banco designado, banco negociador, banco confirmador, banco reembolsador, o banco pagador e o banco sacado. Olha quantas figuras temos ou podemos ter numa carta de crédito. Obviamente, nem todas as cartas vão ter todas essas figuras. E, inclusive, às vezes o banco avisador é o mesmo designado, que às vezes é o mesmo do negociador, que é o mesmo do confirmador, inclusive é o banco também pagador. Ou ele pode ser sacado também. Então, às vezes, um banco, ele acumula várias funções dentro de uma carta de crédito, tá? E falando sobre, então, os princípios para abrir uma carta de crédito, é importante a gente já entrar aqui com o artigo 4º da OCP 600, dizendo que os termos de um crédito são independentes dos contratos de venda ou de outros contratos nos quais possam estar baseados, mesmo que a LC expressamente se refira aos mesmos. Os bancos lidam com documentos e a carta de crédito, e lidam com o que está escrito na carta de crédito, não com o contrato a qual ela se refere. Então, os bancos não vão analisar o contrato comercial e nem devem incluir esses contratos comerciais dentro da carta de crédito, mas a carta de crédito geralmente reflete os termos de um contrato comercial, tá? Importadores e exportadores devem considerar cuidadosamente quais documentos devem ser requeridos e por quem os mesmos devem ser produzidos e o tempo de apresentação. Então, a carta de crédito geralmente fala que documento deve ser apresentado, quem deve emitir, em qual tempo deve ser apresentado. E o banco emitente deve desestimular toda a tentativa do solicitante, o requerente, que é o importador, é o applicant, de incluir cópias do contrato subjacente. Obviamente, como eu comentei, né? Ou incluir fatura pro forma, cópia da fatura,
A carta de crédito não é feita para isso, ela é feita para refletir os termos comerciais entre importador e exportador, certo? E o artigo 5º da OCP 600 vai falar que os bancos lidam com documentos e não com as mercadorias, serviços ou prestações a que eventualmente se refiram. Então, obviamente, o banco não tem condição de saber o que está acontecendo no porto, dentro do container, os bancos vão acreditar no que estiver escrito nos documentos, tá certo? Também, para se emitir uma carta de crédito, tem que tomar cuidado com o risco de ambiguidade. As instruções para emissão de um crédito têm que ser elas têm que ser completas e precisas, né? Senão a gente cria, às vezes, abre espaço para dupla interpretação, e isso é muito complicado em carta de crédito. A gente tem que evitar e desencorajar o excessivo detalhamento na emissão do crédito documentário. Por quê? Porque, às vezes, se você coloca muitos detalhes, especialmente na descrição da mercadoria, você gera oportunidade para se criar discrepância. Para um banco apontar que o seu documento não está de acordo, às vezes, numa palavrinha em relação à carta de crédito. E isso pode se perder a liquidez da carta de crédito, né? Então, aí você vai depender do importador liberar essa discrepância para você, como beneficiário, receber os recursos. Atenção, todas as instruções para emissão ou emenda de um crédito documentário devem estipular claramente os documentos contra os quais o pagamento aceite ou a negociação deve ser efetuado. Toda vez que se pede uma instrução específica numa carta de crédito, a gente tem que mostrar que documento prova que aquela instrução foi cumprida, senão ela se torna uma condição não documentária. Em inglês, a gente chama de non-documentary condition. Então, quando você tem uma cláusula numa carta de crédito sem dizer qual é a prova, ou como o banco saberá que ela foi cumprida, ela se torna uma cláusula nula, porque você não tem como conferir, e aí qualquer documento que for apresentado será aceito nesse sentido, porque você não tem como conferir se a cláusula de fato foi cumprida, porque ela não determina qual documento deve ser apresentado para provar que ela foi cumprida. Então, para não criar a non-documentary condition, né? Uma LC não deveria exigir a apresentação de documentos para negociação que não emitidos, assinados ou contra-assinados pelo importador. Devemos alertar os exportadores que, se receberem uma LC nessas condições, que solicitem emenda imediata caso a negociação comercial assim o permita. Quando você, importador, tem uma carta de crédito, onde um dos documentos que você pede para o exportador apresentar dependa da sua assinatura, o exportador fica na sua mão. E é muito ruim isso, porque ele pode deixar de cumprir todos os termos e condições caso o importador não assine, não emita o certificado. Então, é bom evitar esse tipo de coisa, se for possível. Se não for, o exportador vai ter que confiar que o importador fará parte dele na participação da elaboração de um documento, ou assinatura, ou contra-assinatura, para que o exportador possa cumprir todos os termos e condições, e assim ter direito a receber o valor da carta de crédito no momento que ele apresentar os documentos, se for à vista, ou ter o compromisso de recebimento no futuro, se for LC a prazo. Um crédito é revogável, mesmo que não haja menção da sua irrevogabilidade. O CP 600, artigo 3º, fala que um crédito é irrevogável automaticamente, ou seja, não existe mais a questão de um crédito ser revogável, né? Antigamente você tinha essa possibilidade, agora não. O crédito irrevogável é aquele, como eu disse, que não pode ser alterado, cancelado pelo exportador ou pelo importador, né, sem que todos concordem, inclusive o banco confirmador. Então, resumindo, né, uma carta de crédito é um crédito documentário, né, que consiste numa operação pela qual um banco, então, representando o importador, o aplicante, o solicitante, requerente, como você queira chamar, está prometendo pagamento a um beneficiário, se esse beneficiário cumprir todos os termos e condições, tá? Então, óbvio que numa carta de crédito a gente observa os riscos também envolvidos, né, o risco comercial, portanto, o exportador corre risco comercial sobre o banco que está emitindo, e o risco político e país da localização do banco emitente, inclusive do banco confirmador. Se você abre uma carta de crédito no Brasil, onde você manda como beneficiário na África, e essa carta de crédito está confirmada por um banco americano, este banco americano é o primeiro risco que o beneficiário tem, na verdade. Ele é a principal fonte de pagamento, então o risco dele é americano, apesar da carta de crédito ter sido emitida no Brasil. A fonte principal de pagamento dele está no banco confirmador, que vai pagar contra documentos em boa ordem e vai cobrar no Brasil, ok? Então, aqui você vê um fluxo da carta de crédito, né? O importador e exportador fecham um contrato comercial.
o banco, né, no país do importador, vai emitir uma carta de crédito a seu pedido, por isso aqui tem um pedido de abertura de LC, aqui nós temos, então, aqui um contrato de abertura, onde esse banco exige também garantias do importador, e também aqui o importador dá as instruções no anexo, geralmente, do que deve conter na carta de crédito. Esse banco emitente emite a carta de crédito, geralmente por meio da MT-700, a um banco avisador que vai avisar o beneficiário. O beneficiário, de posse dessa carta de crédito, vai preparar o embarque, preparar documentos, vai embarcar e entregar esses documentos para o banco designado indicado na carta de crédito. Bom, o exportador, então, ele decide entregar os documentos para o banco designado, sendo ele avisador ou outro banco designado, ou a brochura permite que ele entregue os documentos diretamente para o banco emitente. Esta é uma prática mais complicada, porque se o exportador entregar os documentos para um banco que não esteja no seu país, esse banco não vai poder contar, muitas vezes, com a correção que este banco no seu país poderia indicar para ele que é necessária, em algum documento que ele apresentou. Quando você apresenta um documento para um banco no seu país, o banco indica, olha, tem discrepância, esse documento não está correto, e dá tempo do beneficiário corrigir para que o banco possa enviar os documentos já corrigidos para o banco no outro país. Se ele envia diretamente, aí é mais complicado esse tipo de correção, e caso haja uma discrepância, ele vai depender do banco emitente falar com o importador, que é o aplicante, para liberar essa discrepância, para que o pagamento seja feito, ou para que haja o compromisso de pagamento no vencimento, se a carta de crédito for a prazo, por exemplo. Então, este é o fluxo básico aqui de carta de crédito, né? Quando os documentos chegam, estando em boa ordem, se for à vista, o importador os recebe, se for a prazo, também os recebe, mas na vista, o importador paga contra a apresentação de documentos. A prazo, o importador deverá fazer o pagamento ao banco emitente, e o banco emitente deverá fazer o pagamento ao exportador. Lembrando que, como a obrigação primária de pagamento é do banco emitente, ainda que o importador não pague o banco emitente deve pagar ao exportador, de acordo com as instruções de canal bancário dado pelo banco que checou seus documentos, à vista ou no vencimento, tá bom? Então, a obrigação primária é dele. Se houver um banco confirmador, então a obrigação primária é do banco confirmador, que vai se ressarcir junto ao banco emitente. Então, basicamente, esse é o fluxo de carta de crédito, tá? Bom, muito bem, eu só queria mostrar para você no fim dessa aula, né, a cara da MT-700. Essa é uma tela do Handbook, né, User Handbook da Swift, né, que é o manual de usuário da Swift, que mostra campos que a gente tem que preencher numa carta de crédito. Então, você vê que tem muitos campos, aqui é uma parte deles, né, nós temos a segunda parte aqui, termina aqui. Então, você vê que para cada campo desse, a gente precisa saber exatamente o que coloca, e ele vai transportar normalmente muitas das condições que foram fechadas no contrato comercial, que são indicadas pelo importador lá no anexo 1, na proposta de abertura de carta de crédito. E aí o profissional que abre a carta de crédito em bancos tem que saber como preencher muito bem. E as empresas que trabalham com importação e exportação baseadas em carta de crédito precisam conhecer muito bem também cada campo desse para interpretar, para ver se o banco emitente abriu corretamente, e, no caso do exportador, para ver se não há nenhuma cláusula dúbia, se foi preenchido corretamente. A gente muitas vezes vê inconsistências em carta de crédito por profissionais que não têm conhecimento. Então, a gente vai realmente aprender a olhar, né, os campos com mais tecnicidade, seguindo os princípios da brochura 600 e seguindo também os princípios técnicos do manual da Swift, ok? Para a mensagem MT-700. Então é isso. Eu espero você na próxima aula amanhã. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por acompanhar. Um grande abraço. Até mais.